Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz, estamos aqui para mais um EasyR Vídeo. E no segundo vídeo dessa semana, né? Essa semana estamos saindo aí com dois vídeos. Eu vou continuar falando de análise multivariada, como eu já tinha mencionado, e eu vou falar de uma ordenação canônica chamada análise de correlação canônica. A análise de correlação canônica, ela faz parte de um conjunto de ordenações canônicas, que eu vou falar nos próximos vídeos, que são ordenações canônicas simétricas, que são aquelas em que as duas matrizes de dados, ou mais, né, tem algumas que podem ter mais de duas matrizes de dados, elas desempenham o mesmo papel na análise. Já estou dando spoiler do assunto, né, da aula. Então, por isso, nesse vídeo, eu vou começar falando um pouquinho sobre as ordenações simétricas, vou contrastar elas com as ordenações assimétricas, canônicas assimétricas, né, que são aquelas talvez mais conhecidas, que você já conhece, eu já tenho até trabalhado com elas. Por exemplo, eu tenho análise de redundância, análise de correspondência canônica, né, a CCA e a RDA, e essas são ordenações assimétricas, que são aquelas em que nós temos uma matriz de variável-resposta, uma matriz dependente, uma matriz de variáveis explicativas, uma matriz preditora. Então, eu tenho até colocado umas postagens, estou falando bastante disso para o pessoal que não conhece ficar sabendo, conhecer e já entender qual que é a diferença desses dois grupos de ordenações canônicas. Bem importante entender isso para você saber em que você vai aplicar cada uma dessas análises. É, outro alerta que eu vou dando ao longo do vídeo, né, e para tomar bastante cuidado, é que existe análise de correspondência canônica, CCA, e análise de correlação canônica, que é a CCOR-A, que é que eu vou falar desse vídeo, o objeto desse vídeo. Tá? São análises diferentes, eu já vi muita gente confundir, até eu quando comecei a estudar análise multivariada lá no início, às vezes eu ia falar da CCA, chamava de análise de correlação canônica, e às vezes eu chamava de análise de correspondência canônica, às vezes a gente brincava, qual que é o nome? Deve ser a mesma coisa. Não é. São análises completamente diferentes. A análise de correspondência canônica é assimétrica, né, que é a CCA, nós temos matriz de variável-resposta, matriz de variável explicativa, baseada em regressões múltiplas. A análise de correlação canônica, nós temos duas matrizes que nós buscamos a relação entre elas, mas desempenham o mesmo papel na análise, e é um método baseado em correlações, ok? Então, essa é a história do vídeo de hoje. Então, eu vou falar das ordenações canônicas simétricas, contrastar com as assimétricas, e aí vamos entrar na análise de correlação canônica. Eu vou falar brevemente sobre ela e depois vamos para ver no R como aplica essa análise, ver os resultados e interpreta o gráfico, ok? Vamos lá, bom vídeo. Então, antes de eu falar sobre a análise de correlação canônica, né, eu vou falar um pouquinho sobre as ordenações simétricas. Né? Eu comecei já a falar um pouco sobre isso no vídeo passado, né, e aqui vou falar bastante. Né? Então, a ordenação canônica simétrica, ela significa que as duas matrizes envolvidas na análise, duas ou mais, né, no caso da análise desse vídeo aqui, duas matrizes, elas desempenham o mesmo papel. Então, não existe uma matriz dependente ou matriz resposta, né, de variáveis resposta, e também não existe a matriz explicativa ou matriz preditora. Então, a ordenação canônica simétrica ela vai buscar simplesmente a relação ou a correlação entre duas ou mais matrizes de dados. Então, são métodos mais descritivos, acabam sendo métodos mais descritivos ou exploratórios, né? São baseados em correlações. Enquanto que os métodos de ordenação canônica assimétricos, por exemplo, a análise de redundância, a análise de correspondência canônica, né? Que são as acho que mais conhecidas aí pelo pessoal, né? Que mais pelo menos a gente vê em cursos, né? em materiais, são análises inferenciais, porque elas orientam a explicação da variação de uma matriz de variáveis-resposta, aí sim eu tenho uma matriz de variável-resposta, através de combinações lineares das variáveis explicativas. Então, são métodos baseados em regressões múltiplas. Então, talvez alguns exemplos, né? Não sei se existem mais algumas, né? O que eu pesquisei, achei aí no livro no Numerical Ecology with R. Então, nós temos aí
a análise de correlação canônica, né? Cuidar, porque é diferente, né, da análise da CCA, análise de correspondência canônica, é diferente da análise de correlação canônica. Às vezes a gente vê algumas pessoas confundir e achar que é a mesma coisa. Então, a função do pacote vegan, COCOR-A. Aí temos a análise de cocorrespondência, temos uma forma simétrica da análise de cocorrespondência. No vídeo passado eu falei da forma assimétrica da análise de cocorrespondência, que é a função COCA do pacote COCORESP. Temos também a análise de coinércia, tem a função coinércia, né, do pacote ADE4. E também a análise fatorial múltipla, MFA, Multiple Factor Analysis. Temos a função MFA, tudo minúsculo, do pacote AD4, e também temos a função MFA, tudo maiúsculo, do pacote Factominer. Então, tem duas funções disponíveis. E aí, análise de correlação canônica. Até marquei em azul correlação aqui para chamar atenção novamente, né? Cuidar para não confundir, porque existe análise de correspondência canônica, que é a CCA, mais conhecida, e ela não são as mesmas análises, né? A gente confunde, acho que é a mesma coisa. Então, a análise de correlação canônica ela é realizada a partir de duas matrizes de dados. O objetivo da análise é representar as observações ao longo dos eixos canônicos, de forma que se maximizam as correlações entre as duas matrizes de dados. E a solução que foi encontrada, né, por trás, né, desse objetivo aí, tem uma matemática toda que a solução foi maximizar a dispersão entre as matrizes de dados em relação à dispersão dentro de cada matriz, né? E sendo que essa dispersão entre as matrizes, entre matrizes, é expressa pela matriz de covariância entre essas duas matrizes de dados. E assim que se obtém esse valor, vamos dizer assim. Uma matriz, na verdade, né? As duas matrizes de dados elas devem ser quantitativas, né? Não tem como eu ter variáveis qualitativas aí no meio, né? Todas as duas matrizes têm que ser quantitativas para poder fazer as correlações. E assumida a premissa de multinormalidade. Talvez aqui tenha uma certa limitação, no caso, né? Aí uma outra limitação, né, semelhante a algumas análises da como a RDA e a CCA, em que, no caso aqui, são as duas matrizes, né, cada uma das matrizes de dados, o número de variáveis tem que ser menor do que n-1. Então, o número de observações -1. Se eu tenho 30 observações, ou se eu tenho 10 observações, então 10 observações. Então, eu só posso ter 8 variáveis. Tem que ser menor do que n-1. 10 menos 1, 9. Então, uma limitação do método. Por exemplo, voltando à análise de correspondência, né, a COCA, se eu pegar uma matriz de espécies, eu dificilmente vou ter multinormalidade, uma matriz de comunidade biológica. Né? E também, muito provável, ou em muitos casos, eu posso ter, extrapolar esse limite aqui, né? Tem lá, no exemplo do vídeo, lá tinha 130 e poucas espécies numa matriz. E 70 amostras, bastante amostra, mas mesmo assim passa. Elas também podem ser usadas para testar a hipótese de independência linear entre duas matrizes de dados multivariados. Então, se você quer testar se duas matrizes são independentes, aí lá no teste de hipótese a gente vai ver. Tem um teste lá do traço da matriz, do Pillai Trace lá, e aí se tiver relação entre as matrizes vai ser significativo, se não for significativo é porque existe uma independência entre as duas matrizes. Depois na prática eu volto nisso. E a análise de correlação canônica ela é mais apropriada para análise exploratória quando os dois conjuntos de dados multivariados aparentemente influenciam um ao outro. Então, se você já tem uma ideia de que pode ter uma influência de uma matriz sobre a outra, né? Ou uma com a outra com a uma, né? Então, na verdade, não existe essa unilateralidade, né? Você pode usar ela para fazer essa análise exploratória e você já ter essa ideia, né? De que existe uma dependência. E na prática, então, como eu falei antes, vamos usar o pacote vegano, a função COCOR-A, escrita dessa forma, né? A sintaxe do R o que é maiúsculo tem que ser maiúsculo, o R minúsculo e O maiúsculo. Aqui eu entro com as duas matrizes, matriz Y, matriz X. Aqui já a função ela tem argumentos para
padronização de dados, né, usando a padronização Score-Z, aquela que diminui da média e divide pelo índice padrão. E aí ele tem aqui um teste de permutações para testar a significância, né, da relação entre as matrizes. Então vamos lá para o R agora, para a gente ver a prática. Então vou direcionar o R aqui para minha pastinha. Então deixei aqui no script, né, que é a relação a partir de duas matrizes e o objetivo da análise que mantive aqui. Então vamos carregar aqui o pacote vegan. Então a gente vai usar aqui, enquanto ele carrega, já vou falando, a gente vai usar as variáveis ambientais do Dolby's Fish Data, né? Essas variáveis elas podem ser divididas em dois conjuntos de dados, as fisiográficas, né, os de topo, né, que eles chamam de topografia. Eu vou falar quais são essas variáveis, e as químicas, né? E aí vamos investigar, né, a estrutura de correlação desses dois conjuntos de dados. Então eu vou carregar aqui o arquivo dolbysenv.csv, lembrando de colocar aqui row.names igual a 1 para a primeira coluna, que é a identificação das amostras ser o nome das linhas para sair da análise. Se a gente olhar aqui as variáveis, eu tenho aqui distância da fonte, altitude, declividade, vazão do rio, pH, dureza, fosfato, nitrato ou nitrogênio, amônio, oxigênio e demanda biológica para oxigênio. Seguindo o exemplo lá do Bocker, do Legendre, eles dividem então em env-topo, né, que são essas variáveis fisiográficas, né, que vão ser a altitude, a declividade e a vazão do rio. A distância da fonte não é considerada nas análises, então aqui a gente não seleciona ela. E a env-chem, de chemical, né, vai ser aqui do pH para frente, 5 até o 11, são 11 variáveis, 11 aqui, ó. Então, usei essa seleção condicional com colchetes aqui, selecionei das colunas 2 a 4 de env para fazer o env-topo e 5 a 11 de env para env-chem. Se a gente olhar com o STR, a estrutura, tem aqui as 3 variáveis numéricas e env-chem, as outras também, 3, 6, 7 variáveis numéricas aqui, nas químicas. Então, as variáveis elas apresentam dimensões e escalas bem diferentes. A equação da análise de correlação canônica ela inclui automaticamente a padronização das variáveis pelo Score-Z, como eu já falei antes. Não é apresentado no exemplo, mas as variáveis foram investigadas quanto à normalidade com testes de Shapiro-Wilk. O Shapiro.test foi feito para cada um. E para aquelas variáveis que tiveram uma distribuição, para que as variáveis tenham uma distribuição mais assimétrica, né, provavelmente aquelas que não deram, não aceitaram a hipótese nula do teste Shapiro-Wilk, foram aplicadas algumas transformações. Então, já peguei do exemplo isso e eu vou podendo fazer. Então, para manter o env-chem original, foi criado o env-chem2, e aqui na env-chem2, o fosfato foi substituído pelo log do fosfato, o nitrato pela raiz quadrada do nitrato, o amônio, que tem 0, foi substituído pelo log de x mais 1, né, log 1p, e a demanda biológica para oxigênio foi substituída pelo log do DBO. E que a gente vê aqui que a dureza não foi transformada e o oxigênio também não. Aí o env-topo foi também salvo aqui no outro objeto, env-topo 2, e todas elas foram transformadas. Altitude por log, inclinação por log, né, que é o pen, declividade, e a vazão do rio pela raiz quadrada. Então vamos executar isso tudo aqui. Informações, e são com essas duas matrizes que nós vamos trabalhar, env-chem2 e env-topo 2. Então vamos fazer aqui uma análise de correlação canônica das variáveis padronizadas. Então eu entro aqui com env-chem como y, env-topo como x, env-chem2, env-topo 2, né? Vamos padronizar y e padronizar x, e vou deixar aqui o que estava no exemplo lá, as permutações, fazer 999 permutações. Então, resultado numérico aqui, já pegando pelo o nome do objeto, né, a gente já tem um resultado numérico, ele começa aqui com call, canonical correlation analysis, o call, a matriz X tem 7, né, variáveis, matriz Y 7, matriz X 3, aqui ele já dá o pili trace, que é o traço da matriz, a soma da diagonal principal, mas aí tem esse traço do pili aqui, já vou falar por que usa, 1.77, então essa é a variância, né, geral.
Então, o que esse resultado está mostrando aqui? Relação significativa entre as duas matrizes de dados através desse Significance of Pillai Trace aqui. Então, ele dá aqui uma significância a partir da distribuição de F, né, do F de Fisher, ela mesma que usa para nova, então bem significativa, mas aí com base nas permutações, né, para sair dessa questão paramétrica ali do F de Fisher, né, ele faz, por isso que tem as permutações aqui, ele faz uma distribuição nula aqui, testa contra ela e também deu significativo. Permutações a gente não deixou free, né, 1999 que está ali. Então, por que é usado o Pillai Trace? Porque é uma estatística mais robusta para desvios da normalidade. Então, se a gente ainda tiver algum desvio da normalidade ali, o Pillai Trace eles usaram aqui para ter uma estatística mais robusta em relação a isso. Esse Pillai Trace ele é a soma dos quadrados das correlações canônicas. Tá? Então, aqui também a gente tem as correlações canônicas estão aqui, são 3 eixos canônicos, então são altas, né, nos dois primeiros eixos, 0,92, 0,72. E aí ele dá também esses valores de RDA, R quadrado, RDA, R quadrado ajustado. Então eles são computados separadamente, eles não fazem parte aí da computação, vamos dizer assim, da análise de correlação canônica, mas é feito aqui porque é uma forma útil, né, de expressar a quantidade de variação expressa pelos eixos canônicos aqui, de uma matriz em relação a outra. Então, por exemplo, no primeiro aqui, nós temos que a variância de y por x é de 0,47, no caso no r quadrado, ou 0,41 no ajustado. E a variância de x por y é 0,77, ou 0,69 ajustado. Aí o gráfico, a gente pode obter com a função biplot do pacote vegano, deixa eu abrir aqui, vou ajustar a margem aqui com esse argumento mar da função par, né? Então margem inferior, margem esquerda, superior e direita. E aí aqui bifplot, eu coloco aqui o objeto, né, da análise, e tem esse plot type igual ao bplot, ele vai colocar já um biplot para cada tabela. Então tem aqui, ó, qual cor a biplot, né, de correlação canônica biplot, first data table, o y, e o second data table, o x. Então aqui eu tenho as minhas variáveis, a ordenação das minhas variáveis do envcam e do envtopo. Deixa eu abrir um pouco aqui só para não esquecer nada. Vou botar aqui em cima e eu vou explicando. Eu fiz uma colinha aqui, porque senão eu acabo esquecendo algumas coisas. É bom que tá no script, quem tá cadastrado aí na comunidade ZR, né? Vai receber um e-mail aí para assistir numa página de transmissão especial e lá vai ter o script para baixar. Então vamos lá, os objetos, que são as amostras ou sites, são projetados em cada respectivo espaço multivariado, né? Então os numerozinhos são os objetos, as amostras, sendo que os dois espaços são relativamente alinhados. Então se a gente olhar essa escala aqui em respeito um ao outro, né? A gente vê que ela está mais ou menos igual aqui, né? As escalas. Tem um pouquinho de diferença, mas elas estão mais ou menos iguais. Isso aqui é a escala dos objetos, né? Aqui vão ser as escalas das variáveis, aí já está mais diferente. Os eixos canônicos, então, apresentam as mesmas tendências para as duas matrizes de dados. É isso que quer se expressar aqui. As posições dos sites, elas são relacionadas, mas não são exatamente as mesmas. Então, a gente vê, por exemplo, os sites 1, 2 e 3 aqui, estão sozinhos nesse canto. Aqui eles estão próximos ao 1, 2 e 3. O 6 está aqui em cima também, mas o 8, que estava aqui em cima, ele já está aqui embaixo. O 9 também mais ou menos na mesma posição. O 5 por aqui. Então, tem uma relação, né? O 4 desceu para cá, mas não são exatamente as mesmas posições. Mas quem está, por exemplo, desse lado de cá está aqui, quem está para cá, o 29, 30, está para o lado de lá também, 28, 25, 24 aqui embaixo. O que mais? Agora vamos dar uma olhada na questão do gráfico aqui. Se a gente olhar os dois gráficos, né? É bom a gente olhando juntos.
a gente vê que os locais com maior concentração de oxigênio, então a gente tem oxigênio apontando para cá, né? Esse vetor aqui apontando para cá do oxigênio mostra que aqui são amostras com mais oxigênio, locais com mais oxigênio. Eles estão mais relacionados, ou correlacionados com maiores altitudes. O alt está para cá e também declividade, maior declividade é para o lado de cá também, juntos aqui esses dois eixos. Por outro lado, locais com maior vazão, a vazão está para o lado oposto, então tem aqui essas amostras 25, 26, 28 aqui, 30, né? Locais com maior vazão estão positivamente correlacionados com a dureza para cá, ó, na 30, 29 aqui em cima também. Que mais? O fosfato está aqui, ó, nitrato também está aqui, nessas amostras 28, 26, 25, apontando para o mesmo lado aqui da vazão. Enquanto que a altitude e a declividade são negativamente correlacionadas com essas variáveis. Então a gente vê que locais mais altos do rio, com maior declividade, têm menos nutrientes, e locais com maior vazão do rio têm mais nutrientes e menos oxigênio. Então a gente já consegue rapidamente perceber isso aqui nesses dois plots. Aí aqui para finalizar nós temos esse argumento plot type aqui, que eu falei, a gente coloca aqui, ele sai os dois bplots, né? Mas se a gente suprimir, na verdade ele vai gerar 4 gráficos, 2 para cada matriz, separando o gráfico dos objetos das variáveis, dos descritores, né? Vamos fazer aqui um bplot só com a matriz, só com o objeto do resultado, né? Tirei o plot type. Então ele fez aqui, ó, first data table, second data table. Então aqui ele colocou só os sites de cada um e as variáveis aqui em cima. É o mesmo gráfico, né? Só muda que aqui dele volta aquele círculo das contribuições ali embaixo, né? Deixa eu ver o outro gráfico aqui. Então a gente tem mais ou menos o mesmo gráfico. As variáveis apontam para as mesmas posições, né? Aqui também, só que está separando. Às vezes você quer mostrar melhor algumas amostras, né? Botando assim fica muito sobreposto, então consegue formatar melhor separando, né? Em 4 ordenações, aí você pode fazer dessa forma. Ok? Então é isso, gente. Essa é a análise de correlação canônica. Bem interessante aí para até analisar essas relações entre matrizes ambientais, né? Achei interessante, eu nunca tinha usado. E é isso, essa é a análise de correlação canônica, né? Uma ordenação canônica simétrica, né? A gente viu que ela busca investigar a relação, né? Ou a correlação entre duas matrizes, tem o mesmo papel na análise, então não temos matriz dependente, matriz preditora, matriz explicativa, matriz resposta. Então estou batendo bastante nessa tecla para ajudar aí a fixar, vamos dizer assim, que é um ponto-chave, né? Sempre quando eu dou aula de multivariado, as pessoas perguntam, como é que eu sei qual que é qual? Então, ó, isso aqui é um ponto-chave para você saber, ó, existe esse grande conjunto de ordenações canônicas, e existe esse outro grande conjunto de ordenações canônicas, e eles se diferenciam por causa disso, ok? E aí você vai depois, é mais fácil você pensar assim, então eu quero esse tipo de aplicação, eu vou pegar uma dessas análises aqui ou uma dessas análises aqui. Então, se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí para ajudar o canal aqui, né? Compartilha esse vídeo. Se você já não está inscrito aí, se inscreve no canal. Agora eu vou publicar essa série de vídeos, né, que eu falei sobre análise multivariada, já estamos no segundo vídeo, então vem bastante coisa por aí. Então é interessante você estar inscrito aí e ativando as notificações, você vai receber por e-mail sempre que eu publicar novos vídeos. Essa semana saiu um segunda e hoje, na quinta, está saindo esse segundo vídeo, então vamos ver se eu consigo manter essa frequência aí certinho, segunda e quinta. E uma outra coisa interessante que eu fiquei sabendo outro dia, assistindo um vídeo aí no YouTube, que vai me ajudar muito, e eu acredito que vai te ajudar muito, é se você criar playlists no seu YouTube. Você pode criar uma playlist no seu YouTube e salvar esse vídeo lá na playlist. Então você pode criar lá uma playlist de análise multivariada, ou ordenação canônica simétrica, e salva esse vídeo, salva o vídeo de segunda-feira, que é a análise de
cocorrelação, forma assimétrica, né? Então salva na outra playlist, ou você quer botar tudo numa playlist só. E o legal disso é que você me ajuda muito, né, para o canal. É muito importante quando as pessoas adicionam vídeos do canal em playlists particulares. E para você vai ser interessante, porque quando você precisar revisitar esse conteúdo, ele já está mais organizado lá no seu YouTube. Você não precisa entrar no canal e procurar, né? Às vezes tem muito vídeo no canal e fica difícil de encontrar, às vezes esquece o nome para pesquisar, fica mais complicado. Então, uma sugestão aí que vai me ajudar bastante e vai te ajudar também, ok? E compartilha porque o pessoal pode precisar desse assunto, não conhece, às vezes a gente nem sabe que precisa do assunto porque a gente não conhece, né? Mas é sempre interessante que eu falo assim para análise multivariada, né, modelagem. Quanto mais ferramentas nós conhecermos, nossa caixa de ferramentas vai ficar mais completa e a gente vai ter mais possibilidades de enfrentar os desafios das análises de dados, tanto nos nossos trabalhos de teses, de dissertações de mestrado, até no TCC, ou nos nossos trabalhos técnicos, né? Você que trabalha às vezes numa empresa, precisa analisar dados, ou às vezes você quer prestar consultoria em análise de dados, análise multivariada, modelagem. Então, quanto mais ferramenta você tiver, mais capacidade de enfrentar os diferentes desafios que podem aparecer para você e no seu trabalho. Ok? Então, um abraço e até o próximo XR Vídeo. Tchau!